E aí, bora fazer uma viagem no tempo. A gente vai sair lá dos primeiros Jogos Olímpicos, que foram criados para homenagear os deuses, e chegar até hoje na indústria global bilionária em que o esporte se transformou. É uma história em tanto que mistura competição, cultura e, claro, muito dinheiro. Bom, para começar, vamos mergulhar lá nas origens, na Grécia Antiga. E olha, os Jogos Olímpicos eram muito, mas muito mais do que só uma competição. Era um evento cultural, religioso, uma coisa gigantesca para a época. E para a gente ter uma ideia da intensidade daquilo, fica a pergunta: o que poderia ser pior do que perder uma competição em Olímpia? A resposta é bem surpreendente e diz muito sobre o espírito daqueles jogos. E a resposta está toda nesse contraste. O vencedor, esse era tratado como um deus na terra, recebia uma glória que durava a vida toda. Agora, quem trapaceava, esse era obrigado a pagar por uma estátua da vergonha. Imagina só, uma estátua com o seu nome exposta para sempre no caminho do estádio para todo mundo ver. A desonra era permanente. E esses jogos não foram pouca coisa, não. Duraram 12 séculos, eram feitos em honra a Zeus e eram tão importantes que rolava até uma trégua olímpica. Basicamente, as guerras paravam para que todo mundo pudesse viajar em segurança até Olímpia. Tudo isso acabou quando o imperador Teodósio I considerou os jogos um rito pagão e botou um ponto final na tradição. Agora, a gente vai dar um salto gigantesco no tempo, séculos à frente, para conhecer o homem que teve a ideia de trazer essa tradição de volta, mas com uma visão totalmente nova para o mundo moderno. O nome dele era Barão Pierre de Coubertin, um educador francês. A história conta que, quando ele era adolescente, as ruínas da antiga Olímpia foram redescobertas e ele ficou simplesmente fascinado com aquilo. Essa ideia ficou na cabeça dele por anos e anos. Mas o mais interessante não era só recriar os jogos. O objetivo do Coubertin era muito maior. Ele sonhava em usar o esporte para juntar educação e cultura. E o objetivo final, o grande sonho mesmo, era promover a paz entre os povos. E essa visão dele virou uma filosofia oficial, o olimpismo. A ideia é que o esporte pode ser um estilo de vida que busca o equilíbrio entre o corpo, a vontade e a mente. É usar a competição para formar pessoas melhores, basicamente. E para essa filosofia toda ganhar corpo e ser entendida no mundo inteiro, o Coubertin foi genial. Ele criou símbolos muito poderosos que a gente reconhece de longe até hoje. Tipo o famoso lema olímpico Citius, Altius, Fortius, que em latim quer dizer mais rápido, mais alto, mais forte. Para o Coubertin, a palavra-chave aí era mais. A ideia não era ser o melhor de todos, e sim o esforço contínuo de superar os próprios limites. E olha que legal essa curiosidade sobre os anéis olímpicos. A gente sempre pensa em 5 cores, né? Mas na verdade são 6. As 5 cores dos anéis, mais o fundo branco do estandarte. Por quê? Porque na época em que foram criados, a combinação dessas 6 cores podia formar a bandeira de todas as nações do mundo. A ideia era que ninguém ficasse de fora. A chama olímpica também tem uma história cheia de camadas. Lá na Grécia Antiga, um fogo queimava direto para honrar Zeus. A chama, como a gente conhece hoje, só foi aparecer em 1928, em Amsterdã. E o famoso revezamento da tocha? Esse começou em Berlim, em 1936, como uma ferramenta de propaganda do regime nazista. Mas a tradição pegou de um jeito que continua super popular até hoje. Ok, saindo um pouco desse mundo dos ideais olímpicos, vamos mudar a lente agora e olhar para a realidade do esporte como ele é hoje. Uma indústria global gigantesca. A gente pode dividir essa indústria em 4 grandes partes. Pensa numa escada. Começa lá no esporte juvenil escolar, sobe para o nível universitário, depois vai para o profissional e, por fim, chega no internacional, que é onde estão as grandes federações e, claro, o Comitê Olímpico. E o ponto mais importante de entender é que a cada degrau que um atleta sobe nessa escada, o propósito, o foco principal do esporte muda completamente. E a virada de chave é essa aqui. No nível juvenil, lá na escola, o foco é o participante, o desenvolvimento da pessoa. Quando vai para a universidade, o foco já vira a instituição, fortalecer a marca da faculdade. E quando chega no profissional? Aí não tem jeito. O foco principal é a receita, é o negócio. O momento que mudou tudo nessa história foi em 1984, lá nos Estados Unidos. Uma decisão da Suprema Corte deu às universidades o controle total sobre os direitos de transmissão dos seus jogos. Isso basicamente abriu a porteira para o dinheiro pesado que a gente vê hoje no esporte universitário. E com isso, a gente fecha o ciclo e volta para o palco global,
onde aqueles ideais nobres do Barão de Coubertin encontram a realidade bem mais dura da indústria do esporte. E isso tudo nos deixa com uma pergunta final para pensar. Nesse mundo em que o esporte virou um negócio de bilhões, será que ele ainda tem a força de cumprir aquele sonho original do Coubertin de alguma forma, unir a humanidade?